do Senhor. Glória, glória sempre dando ao Senhor. Deus abençoe a todos. Mais uma vez aqui, Jairo, a paz de Deus, para louvar, para agradecer o nome santo do Senhor. Agradecer a Deus. Marcone, a paz de Deus, seja bem-vindo. Mais uma vez, né, irmãos, agradecer a Ele pela oportunidade de estarmos aqui. Valmir, a paz de Deus. Deus abençoe a todos. Bom dia. E agradecer sempre, irmãos. Hoje tem uma palavra de resposta, de oração de alguém, porque foi uma oração que foi feita, um questionamento, uma pergunta que foi feita ao Senhor, e o Senhor está mandando resposta para você. E para aquele que não se encaixa, às vezes vai falar, mas não é comigo, mas sempre guarde a palavra, porque a palavra de Deus sempre será bem-vinda em tempos que nós vamos viver na frente, ou o Senhor colocará alguém na nossa vida, na nossa caminhada, para que essa palavra chegue a elas também. Então hoje nós vamos começar com Eclesiastes capítulo 8, versículo 6. Para confirmar essa palavra, o Senhor me deu Mateus capítulo, marquei aqui, Mateus capítulo 1, do versículo 14 ao 17. Mateus capítulo 1, do versículo 14 ao 17, que é o cumprimento da resposta dessa palavra. Irmãos, eu tenho visto assim que Deus tem dado uma palavra de resposta e confirmando em outra parte da Bíblia. Nós estamos lendo Eclesiastes, Velho Testamento. Depois a gente vai lá para o Novo Testamento para testificar o que o Senhor está querendo dizer contigo. Eu sei, irmãos, mais uma vez, que as lutas, as diversidades, a caminhada daquele que busca ao Senhor não tem sido fácil. Tatiane, a paz de Deus. E o Senhor não nos deixou sem aviso. Que o ano de 2025 seria um ano difícil, um ano que se nós não permanecêssemos na fé, nós não passaríamos pelas adversidades, pelas coisas que iam ocorrer. Então o Senhor falou muito claro o ano passado, e a palavra profética para esse ano é persistir, é ter fé e continuar caminhando, não importa o que se levante na tua frente. Marcos capítulo 2, do versículo 1 ao 12, é a palavra profética para o ano de 2025. E o Senhor, dentro dessa palavra, nos revelou que o ano de 2025 seria um ano que nós todos íamos ser muitos provados na fé, e aquele que permanecesse na fé teria vitória. Luciana, paz do Senhor, seja bem-vinda. Então, meu irmão, minha irmã, não duvide do que Deus fala. Deus falou, não deixou de nos avisar. Então, mesmo que você está passando por uma situação difícil, está passando por algum levante, está passando por alguma fúria do inimigo, Maria Antônia, a paz do Senhor, Raimundo, Teobaldo, Ediene, a paz de Deus, sejam bem-vindos todos, bom dia. Irmã Márcia, a paz de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, nunca esqueça disso. É pela fé que nós vencemos, é pela fé que recebemos vitória, é pela fé que continuamos sempre andando num caminho reto. José Augusto, Eduardo Rocha. Não podemos esquecer, irmãos, que nós somos discípulos de Cristo. E como os discípulos de Cristo temos que seguir os passos dele. E o Senhor Jesus, todos os passos dele sempre teve uma manifestação de fé e de poder através da fé, através de milagres. Para acontecer milagres houve uma fé da parte de Jesus, o acreditar, o confiar no Pai que o enviou. Hoje nós somos discípulos de Cristo, então se Ele nos garante que Ele dá poder a todos para expulsar demônios, para curar enfermos, para levar as boas novas do Senhor, meu irmão, minha irmã, para levar a palavra da salvação para todo aquele que está perdido, pastora Diana, Rogério, a paz de Deus, Bruno, é porque é verdade. Não é só para quem fez teologia, irmãos, não é só para pastor, não é só para missionário, é para todo aquele que crê. Se você crê, você fará e terá poder para fazer todas essas coisas. Na tua vida, junto dos teus e até mesmo para aqueles que o Senhor colocar, Ciene, a paz de Deus, colocar nos teus caminhos. Então houve uma oração, houve uma pergunta da parte de Deus, porque foi assim, para Deus foi assim que o Senhor me revelou. Irmã Márcia, a paz de Deus, Sandra Alves, a paz do Senhor. E nós vamos aqui falar, eu vou falar para vocês e passar aquilo que o Senhor trouxe como resposta, tá bom? Então, em nome de Jesus, creia somente. Vou começar com Eclesiastes, capítulo 8, do versículo 6. Eclesiastes, capítulo 8, versículo 6.
que é a palavra que nós vamos iniciar, e vamos testificar. O Senhor confirma ela para você entender em que contexto ele está lhe respondendo. Lá em Mateus capítulo 1, do versículo 14 ao 17. Tá bom, irmão Jefferson, pastor Hércules, Nilza, a paz do Senhor, Roberta, a paz de Deus, bom dia a todos. Eclesiastes, capítulo 8, versículo 6, é a nossa palavra de início. Débora, a paz do Senhor, vamos orar? Meu irmão, minha irmã, se você tem fé, se você confia que Deus pode enviar poder num copo com água, para que você seja curado, para aqueles que estão perto de você, precisam de uma libertação, sejam libertos, aonde você usar essa água, seja para curar, para libertar. VIP França, a paz do Senhor. Joape, a paz de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, vamos colocar na presença do Senhor desde agora. O Orkuts, a paz do Senhor. Denilson, Valéria, a paz de Deus. Homem de fé, a paz do Senhor também. Seja bem-vindo. Então, vamos colocar aquilo que você precisa desde agora no altar do Senhor. Rubens Araújo, eu preciso de oração, por favor. Vou estar orando, tá, Rubens? Se você assim permitir, se eu puder colocar o teu nome no caderno de oração, você dá um ok que assim eu coloco, mas não precisa. Se você não quiser que coloque no caderno de oração, não tem problema. Eu vou orar por você da mesma maneira, tá bom? Rubens, só se você quiser que eu coloque no caderno de oração, dê um ok que eu tô colocando. Ah, tá bom, viu? Eu vou colocar, porque aí toda vez que eu apresentar o caderno de oração nas minhas orações, você será apresentado também, tá bom? Rubens Araújo. Glória a Deus, irmãos. Vamos orar, vamos começar a nossa live. Eclesiastes capítulo 8, versículo 6 é a resposta para vocês entenderem que o Senhor ouviu o que você falou. E Ele jamais deixa um filho dele, em nome de Jesus, sem resposta. Tá bom, Rubens? Também para todos nós. Eclesiastes capítulo 8, versículo 6. Damião, a paz de Deus. Bom dia a todos. Vamos orar para começar a nossa live, compartilhar e profetizar a palavra do Senhor aqui. Davis, a paz do Senhor. Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai amado, Pai bendito, nós te louvamos, agradecemos ao Senhor mais uma vez por mais um dia, agradecemos ao Senhor pelo dia que passou, obrigado, meu Deus, pelos gigantes que muitos venceram, e para falar a verdade, vencemos, porque se estamos vivos e passamos para mais um dia, um gigante foi vencido. Obrigado pela tua misericórdia, Pai, de nos manter vivo por mais um dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não tem abandonado o teu povo. O Senhor tem estado com eles de perto. É que muitas das vezes eles não entendem o seu trabalhar, mas o Senhor traz uma resposta para alguém que lhe fez uma pergunta. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é Deus e responde àquele que ora, àquele que pede. Obrigado pela palavra de Eclesiastes, capítulo 8, versículo 6, e Mateus, capítulo 1, do versículo 14 ao 17, que vamos compartilhar aqui. Obrigado porque a tua palavra se testifica a ela mesma se justifica. E aquele que ouve, receba a palavra, receba a resposta em nome de Jesus. Deus amado, Deus bendito, eu coloco diante de ti já como agradecimento a vida do Alisson Silva Lima, da Mônica Andrade, da Maria, do Lucas e da família dele, do Iranildo também. E acrescentando a vida do Rubens Araújo, Pai. Nós não o conhecemos, mas o Senhor conhece o Rubens, o deitar e o levantar dele, o passado, o presente e o futuro. O Senhor é aquele que se manifesta a todo aquele que lhe busca. Ele está aqui, Pai, buscando ao Senhor, buscando em oração, buscando, Pai, em nome de Jesus, uma resposta. Sabemos, Pai, que as lutas têm sido muito grandes, que muitas das vezes, Pai, a gente pensa em desistir, a gente cansa no meio da caminhada, mas o Senhor é um Deus que sempre está lá e diz, continue firme, espere porque eu estou trabalhando. Meu Deus e meu Pai, o Senhor é um Deus que responde. Nós estamos aqui intercedendo pela vida do Rubens, da família dele. Que em nome de Jesus, a mão do Senhor que opera milagres, operou no passado, opera no dia de hoje, operará no futuro. Opere na vida dele, Pai, naquilo que ele necessita. Ele está dizendo que está no limite, mas o Senhor é um Deus que derrama o bálsamo, derrama o aquietar e vede o livramento que o Senhor lhe dará. O Senhor é um Deus que trabalha em silêncio muitas das vezes, e a gente, como ser humano, carne que somos, muitas das vezes deixamos a carne falar mais alto e não conseguimos entender que no silêncio o Senhor também trabalha.
Meu Deus e meu Pai, que a força, o poder, a misericórdia do Senhor e a tua vontade seja derramada sobre a vida do Rubens, da família dele. Que em nome de Jesus, a mão do Senhor opere o milagre. Derrame sobre ele aquilo que ele está necessitando. Meu Deus e meu Pai, é na autoridade do nome de Jesus Cristo que nós estamos aqui em concordância e profetizamos sobre a vida do Rubens a resposta do Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós cremos. Em nome de Jesus Cristo nós já damos glória. Em nome de Jesus Cristo já agradecemos porque assim está sendo feito para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Filho. Obrigado, Espírito Santo. Bom dia, Pai. Bom dia, Filho. Bom dia, Espírito Santo. Pai, a partir de agora eu diminua para que o Senhor cresça, que a tua vontade aqui seja revelada em nome de Jesus, que eu não deixe de falar, não fale nem a mais e nem a menos, mas sim aquilo que o Senhor determinou, que a tua vontade seja aqui soberana. Obrigado, meu Deus, por já se fazer presente no nosso meio. Obrigado pelos teus anjos que já estão aqui intercedendo por essa live. Obrigado pelo poder que vai ser derramado aqui, Pai, na vida daquele que crê e daquele que tem buscado. Obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Amém, irmãos, amém. Glória a Deus. Prílima, a paz de Deus também seja bem-vinda. A palavra do Senhor em Eclesiastes, irmãos, capítulo 8, versículo 6, diz assim: porque para todo propósito há um tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre um homem. A palavra do Senhor, irmã Malu, a paz de Deus, Deus abençoe, irmã Márcia. A palavra do Senhor vem trazendo uma resposta, porque foi assim que o Senhor falou ao meu coração, através do Espírito Santo, irmãos. Luciano, a paz de Deus, que alguém orou e falou assim, perguntou para Deus: meu Pai, até quando? Quando que vai chegar a minha vez? Até quando? E o Senhor falou comigo e mandou dizer a você: minha filha, meu filho, há um tempo determinado, Arlindo, a paz do Senhor, Andréia, a paz de Deus, há um tempo determinado para tudo. Há um tempo e um modo de Deus trabalhar aqui. Há um mal sobre a humanidade, o mal, lutas, adversidades, nós todos vamos ter. Mas a palavra de Deus diz que a gente temos que ter bom ânimo. Mas, irmã, como ter bom ânimo se eu já não suporto mais? Eu cheguei ao ponto de perguntar mesmo ao Senhor: até quando? Quando chegará a minha vez? É porque eu não aguento mais. Mas o Senhor, irmãos, muitas das vezes, Sérgio Natal, seja bem-vindo, viu? Deus abençoe sua casa, sua família, o Senhor lhe ama, tá bom? Agora, se você estiver aqui, irmãos, perdão, tá? Se você estiver aqui para brincar, eu não sou empregada, eu sou filha de Deus, filha de um rei que tudo pode. Então eu espero em nome de Jesus que você não esteja brincando. Se você quiser brincar, essa live não é para você. Nós estamos aqui falando uma coisa séria, falando de Deus, tá bom? Mas você é bem-vindo se você for ficar aqui para ouvir a palavra de Deus, tá bom? Glória seja dada ao Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, o Senhor está dizendo para você. E é difícil, eu sei, que no meio da luta, tá aí, santos, a paz de Deus, no meio da adversidade, a gente olhar para um lado e para o outro e orar e falar assim: mas o Senhor não está me ouvindo. Meu irmão, minha irmã, às vezes o silêncio do Senhor não é que Ele está silenciando para ti, Ele está trabalhando. E Ele mesmo, dentro da palavra de Eclesiastes capítulo 6, Ele diz: há um tempo e há um modo para todas as coisas acontecerem para ti, para mim e para você. Irmã Thaís, a paz de Deus seja bem-vinda. Lucas, a paz do Senhor. Então, irmão, há um tempo, o mal, já aqui, irmãos, o mal, a aflição nós vamos ter, mas se a gente tiver fé, se a gente confiar, nós vamos vencer. Eu sei, meu irmão, e eu não estou dizendo aqui assim: irmã, a senhora não sabe o que eu estou passando. Irmão, meu irmão, também já passei muita coisa. Se eu estou aqui é como testemunho de que Deus opera milagres nas nossas vidas. Ele nos sustenta. Quando a gente não tem mais força, é a hora que Ele trabalha. Porque muitas das vezes, irmãos, a gente não deixa Deus trabalhar porque a gente quer dar o nosso jeitinho. A gente não diz que confia, que deixou no altar, mas começa a dar o nosso jeito. E é difícil, eu sei, irmãos, confiar e falar assim: mas eu preciso disso para agora. Mas a gente tem que confiar.
É pela fé que as coisas acontecem. É pela fé e confiando no Senhor com toda a totalidade. Irmãos, novamente o Senhor falando aqui de confiar totalmente nele. Semana passada, se não me engano, a gente ficou uns 3 dias falando sobre isso, de confiar na totalidade do Senhor. Porque se não for dessa forma, irmãos, as coisas não acontecem. As promessas que Jesus conquistou na cruz do Calvário para mim e para você não chega nas nossas mãos, tem que confiar. Eclesiastes capítulo 6 nos garante e nos mostra que há um tempo determinado para todas as coisas. Porque há um mal que sobrevém ao homem nessa terra. Mas esse mal não vence aquele que está firmado no Senhor, aquele que confia. O Senhor, irmãos, ele testifica a palavra dele para você entender que o Senhor ouviu o que você disse. Mas ele está falando, há um tempo para todas as coisas. Então espere no Senhor, confia nele, porque tudo ele fará por ti. Meu irmão, quantas vezes eu estive no lugar de muitos de vocês que fizeram essa oração para o Senhor. Muitas das vezes, irmãos, e eu não tenho vergonha de falar aqui, que muitas das vezes eu tive a mesma atitude de vocês, de tentar dar um jeito. Mas as coisas não andavam. Mas em nenhum momento, irmãos, o Senhor me deixou perder minha fé. Mesmo quando eu pensei que o barco ia afundar, quando eu pensava que não, irmãos, muitas das vezes faltando coisa dentro da minha casa. E eu nunca pedi nada a ninguém. Quando eu pensava falar, eu ajoelhava no chão e falava, Pai, olha, é assim, 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 minha situação, eu não aguento mais. Até quando, Senhor? Até quando? Quando eu pensava que não, chegava na minha porta, batendo. Olha, uma cesta básica, olha, o Senhor, sabe? Coisa assim, irmãos, até coisa que eu tinha vontade de comer, coisa boba, o Senhor me mimou. Então estou dizendo, irmãos, quando a gente se lança nos pés do Senhor, quando a gente confia nele, na totalidade do poder e da majestade que ele é e sempre será, irmão, meu irmão, minha irmã, as coisas chegam nas tuas mãos, as coisas chegam no teu altar, na tua casa, quer dizer, através do poder de Deus. Então não duvide. Eu sei que quando a gente chega, irmãos, a chegar ao Senhor e perguntar até quando, Senhor? Quando vai chegar a minha vez, é porque está difícil mesmo. O cansaço, a luta é tamanha. Mas Deus é Deus e que manda um recado para ti, há um tempo determinado. E há um modo para ser feito. E o modo de Deus é perfeito. Às vezes a gente acha que está andando lentamente, a gente acha que as coisas não estão acontecendo. Mas irmão, meu irmão, minha irmã, minhas irmãs, o jeito de Deus fazer, mesmo que para nós é lento, é o melhor jeito, é perfeito. É perfeito. Então ele está dizendo a ti, espere, confie em mim totalmente. Não podemos, irmãos, ficar desse jeito, sempre não deixando, irmãos, quando a gente tem força, Bel, Baiana, a paz de Deus seja bem-vindo. A gente não deixa Deus trabalhar, porque a gente usa a nossa força para tentar resolver aquilo que está diante de nós. Adriana Mendes, a paz de Deus. Mas às vezes, irmãos, o Senhor permite que a gente chegue num tempo crucial como esse, num momento onde você vira para Ele e fala, Pai, eu não tenho mais força. Eu já não sei mais o que fazer. Até quando? Quando vai chegar a minha vez? Ali é porque a tua força humana já não tem mais, não está mais tomando lugar, é onde você deixa Deus trabalhar. Porque enquanto o homem, irmãos, fica pondo a mão, irmã Givanete, bom dia, paz de Deus. Curtir, a paz do Senhor também seja bem-vindo, bom dia. Enquanto o homem, irmãos, tem força, ele não deixa Deus trabalhar. Fala que confia, mas deixa lá no altar e toma de volta e começa a dar o seu jeito. Aí Deus não opera, José Antônio, a paz de Deus. Então há um tempo determinado e há um modo da parte de Deus para ser feito. Neste mundo, irmãos, há um mal sobre o homem, sobre a humanidade. Mas o Senhor diz, tem de bom ânimo, porque você vai vencer. Nós vamos vencer, mas temos que confiar, irmãos, mais uma vez. Confie na totalidade, confie completamente no Senhor. E você verá o livramento que Ele lhe dará. Lá em Mateus, capítulo 1, versículo 14, diz assim, do 14 ao 17, diz assim.
Azor foi pai de Zadok, que foi pai de Aquim, que foi pai de Eliúde. Eliúde foi pai de Eliezer, que foi pai de Matã, que foi pai de Jacó. Jacó foi pai de José, marido de Maria. E ela foi a mãe de Jesus, chamado Messias. Assim houve 14 gerações, desde Abraão até Davi. 14 gerações de Davi, até que os israelitas fossem levados para o cativeiro na Babilônia. Daí até o nascimento do Messias também houve 14 gerações. O Senhor, dentro dessa palavra, às vezes, irmãos, ninguém gosta muito de ler essas partes dentro da palavra de Deus, porque fala, é a árvore genealógica de cada um. Um foi filho de fulano, de cicrano. Mas o Senhor, para você entender o que ele está respondendo aqui, quando ele diz para você, versículo 6, porque para todo propósito é um tempo e é um modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem, há um tempo e há um modo para trabalhar de Deus, operar na sua vida, é o que ele está dizendo aqui. Ele deu o pai de pai, de pai de pai, depois ele fala que houve 14 anos, houve uma perfeição da parte de Deus. Até chegar o nascimento de Cristo, houve 14 gerações, depois mais 14 gerações, depois mais 14 gerações. Irmãos, 14 gerações eram muitos anos. Para se cumprir promessas, para se cumprir profecias. E às vezes a gente fica pulando de um lado para o outro, procurando profecia, e não espera aquilo acontecer. Acha que tem que acontecer do dia para a noite. Meu irmão, trabalhar de Deus é um modo na tua vida. O Senhor não vai lhe dar nada de qualquer maneira se você não tem estrutura para receber. E o trabalhar de Deus, irmãos, não é para que Ele te abençoe para você se afastar dele lá na frente. Ele lhe abençoa para que você permaneça nele até o dia da vinda dele. Meu irmão, minha irmã, o Senhor está dizendo, a tua hora vai chegar, aquilo que Ele prometeu para ti. Aquilo, Davi, a paz de Deus, Rosane, a paz do Senhor. Aquilo que você tem pedido a Ele, irmão, já tem data, já tem hora e já tem local determinado da parte de Deus. Deus abençoe, irmã Márcia. Tem tudo, só que aí o que acontece, irmãos? O que Deus me revelou ao decorrer do processo que eu passei de 12 anos, do trabalhar de Deus em minha vida? Que a gente tem que estar de pé no dia e na hora que o Senhor determinou a nossa vitória. Então, qual que é o meu dever e o seu dever? É se colocar firmes na rocha que é o Senhor, é continuar marchando independente do que você está vendo na tua frente, é confiar pela fé, que a fé é aquilo que você não está vendo, mas a certeza que vai acontecer aquilo que você pediu. Então é isso que o Senhor pede e requer de mim e de você, é continuar marchando, é continuando olhando para Ele, é continuando caminhando, mesmo que na tua frente se levante qualquer coisa. O Senhor é um Deus, irmãos, que livrou o povo dele, como aqui dentro dessa passagem de Mateus capítulo 1 aqui. Ele fala, dos 14 anos que houve de Davi. Vou ler aqui de novo, irmão, só para mim não ter... De 14 anos, desde Davi até que eles fossem levados ao cativeiro. Mas eles saíram dos 70 anos de cativeiro. Irmãos, pense um povo que orava todos os dias, 70 anos para ser livrado do cativeiro que eles estavam. Mas havia um tempo, havia uma data determinada para que eles saíssem daquela correção da parte de Deus. Então o Senhor está dizendo para você, eu sei, filha, eu sei, meu filho, que você está dizendo até quando e quando chegará a sua hora, aquilo que o Senhor tem para você já tem data e já tem hora para lhe ser entregue, mas você tem que se permanecer de pé. Irmãos, não tem como você prostrado com a cara no chão olhar e ver o que o Senhor está entregando nas tuas mãos. Você precisa estar de pé, com as mãos estendidas para receber aquilo que Deus tem para você. Eu sei, meu irmão, eu sei, minha irmã, que não é fácil. Eu sei que quando a gente chega, porque isso já aconteceu comigo, a chegar ao altar dos pés do Senhor, a se dobrar, a se ajoelhar e chegar e a falar, Pai, até quando? Quando vai chegar a minha vez? A vez chega para todo mundo, mas menos para mim. Eu estou cansada, eu estou cansado, eu estou sentindo um peso muito grande, eu estou a ponto de desistir.
Me socorre, ouve minha oração. Meu Deus, venha ao meu encontro. Meu irmão, o Senhor está indo, minha irmã, o Senhor está chegando ao teu encontro. Quando Ele traz uma palavra para você, aquietai. Há um tempo e há um modo de eu trabalhar. Há um tempo para que as coisas ocorram. E saiba que quando ocorrer vai ser perfeito. Não vai ser de qualquer jeito. Não vai ser de miudinho, de picadinho. É na totalidade da confiança que você colocou no Senhor. Por isso, irmãos, que eu digo aqui, há necessidade de confiar na totalidade no Senhor. Irmã Edmilson, a paz do Senhor. Meu irmão, minha irmã, meus irmãos, não deixe de confiar, não deixe de acreditar, porque sem fé é impossível agradar a Deus. É repetitivo dizer, mas é a verdade. Não dá, irmãos, para você ficar olhando para lá e para cá, ou vendo essas coisas merambulantes que falam por aí, mesmo aquele que recebeu, irmão, desses testemunhos, muitos aí que são escritos para lhe atrair, para lhe aprisionar. Às vezes, irmãos, todos eles passaram por processo, só que ali o processo não é dito. Meu irmão, para ter vitória precisa ter uma luta. Tem gente que fica o tempo todo agarrado, eu vou viver de vitória em vitória. Só que se você está profetizando com a tua boca que você vai viver de vitória em vitória, saiba que você vai ter uma luta para poder haver essa vitória. Então, por que a gente só agarra o bom, irmãos, esquece de olhar que Deus não nos engana? Depois, quando chega gente, irmãos, filhos e filhas do Senhor, chamados por Deus, como eu estou dizendo aqui, falando a verdade, ninguém quer acreditar. As pessoas só querem o lado bom de servir a Deus, o trabalhar, o esperar, o confiar, ninguém quer. As pessoas só querem o bom, é vitória, vitória, vitória. E a luta? Não tem como ter vitória se você não tiver luta. Ou a gente estamos saindo fora da realidade do que é as coisas. Para se haver uma vitória, tem que haver uma luta. E dentro da luta, se você não estiver firmado no Senhor, se você não confiar, não permanecer em fé, irmão, meu irmão e minha irmã, sinto muito lhe dizer, nada chega. Não é ameaçando a Deus, dizendo, eu vou parar tudo, como eu já vi gente, irmãos, afrontando a Deus. Eu não quero saber, se o Senhor não me der, eu não faço isso, não faço aquilo. Tem pregador aí falando, se Deus não operar agora, eu não paro de pregar. Deus não opera, eles param de pregar. É verdade, né, irmão Davi? As coisas de Deus é pegado na luta, irmãos, é na prova. E às vezes a gente tem essa ilusão, irmãos, que as coisas não é assim, porque a gente vê esse evangelho que está sendo pregado aí, acha que as coisas naquela facilidade que eles falam ali, aí quando a diversidade vem, ninguém quer saber de Deus, a primeira coisa é virar as costas, é sumir e culpar a Deus de todas as coisas. É verdade, né, irmão Davi? Ele disse mesmo para nós que as coisas não seriam fáceis, mas tudo é possível, aquele que crê, irmãos, está escrito. Vamos entender, irmãos, vamos meditar. Eu venho aqui há muito tempo, eu não venho aqui, irmãos, pregar ministério, falar de ministério de nada. Eu venho aqui falar da palavra, e se você não estiver firmado na palavra, enquanto ainda você pode buscá-la e manuseá-la nas tuas mãos, irmão, vai chegar um tempo, minha irmã, Lucas e Riquel, minha paz de Deus, seja bem-vindo. Tem muita gente, irmãos, que está aí, estou orando pela irmã. Paz de Deus, obrigado, viu, irmã Edmilson? Deus abençoe a irmã. Então, meu irmão, saiba disso. E vai chegar um tempo que a gente não vai, irmãos, eu já tive, às vezes na pressa, às vezes alguma coisa Deus me mostra, em vez de eu ir rápido ali, eu vou no Google buscar. Só que eu sou assim, irmãos, eu vou pesquisar no Google, mas eu vou lá na palavra ver se bate aquilo que está escrito. Quantas das vezes, irmãos, eu peguei palavra lá, que nem capítulo, e muito menos o versículo que ele estava falando lá, existia dentro da palavra.
Então, irmãos, tem coisas aí acontecendo, tem versículos da Bíblia importantes que estão sendo tirados com essa nova renovação da palavra que eles estão trazendo aí, reformulada, que o próprio povo que diz que chama pelo nome do Senhor tem aí apoiado essa renovação da palavra, estão tirando versículos importantes. Não jogue fora a tua Biblinha antiga, porque não tem capa, porque ela não está rasgadinha, está ali velhinha. Guarde ela, meu irmão, minha irmã, porque Deus é Deus. Então pare de ficar questionando, pare de ficar colocando a culpa naquilo e naquilo outro. Observe, confie no Senhor na totalidade, que Deus abrirá as portas para ti. Deus lhe abençoará, lhe trará vitória, mas tem que entender que para ter vitória é uma luta. Meu irmão, não dá para ficar mais como um menino, tomando leitinho. Jacó segurou o anjo, não foi, né, irmão Davi? E o que aconteceu? Ele conseguiu, mas houve uma luta. A gente lê, irmãos, as coisas, meus irmãos, e às vezes a gente acha a história tão bonita, mas esquece de ver o processo. Quer processo mais doído do que de José? Vendido pelos irmãos, parar numa terra estranha que não era dele. Primeiro achou a graça ali, depois foi aprisionado, ficou esquecido na prisão, mas também quando Deus tem uma marca, uma promessa, irmãos, não há aquele que impeça aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus determinou para ti. José foi honrado numa terra estranha e é conhecido até os dias de hoje. A história dele é contada nos 4 cantos da terra. Mas houve uma luta, houve uma dor, houve um processo. Então saiba que Deus está dizendo. Eclesiastes, capítulo 8. Há um tempo e há um modo da parte de Deus para as coisas acontecerem na tua vida. E nessa terra há um mal sobre o homem, é um peso. Mas o Senhor, Ele é um Deus que tira todo o peso, Ele tira o jugo do pescoço e traz um fardo leve para aquele que confia, para aquele que crê. Meu irmão, minha irmã, não duvides que Deus é contigo. Levantou a adversidade. Às vezes chega aquele susto, mas não fique assustado, não fique abalado por muito tempo. Se levante e vá de contra aquilo que se levantou contra a tua vida. As coisas estão difíceis, o muro se levantou, Pai, em nome de Jesus, assim como o Senhor fez com Jericó. Não lembra a passagem, irmãos, mas lembra a história. O Senhor fez com que o teu povo andasse 7 vezes, cercasse aquilo ali. E em nome de Jesus, aquelas muralhas fortificadas ruíram, caíram por terra. Pai, eu vou marchar aqui. Vou dar 7 passos para lá, 7 passos para cá, 7 passos para lá. E eu quero esse muro caído. Em nome de Jesus Cristo, maior é o Senhor que me dá poder. E assim eu creio em nome de Jesus. Irmão, usa a palavra. Minhas irmãs, usem a palavra. Irmãs, às vezes eu não lembro onde está, como eu estou dizendo aqui. Irmãos, não importa se você não lembra, mas você sabe da história. Está aprisionado, está se sentindo preso, acorrentado. Pai, Paulo e Silas oraram, eu estou orando. E assim como o Senhor quebrou as cadeias e abriu as portas para que teus filhos saíssem de lá, assim eu creio, Pai. Não importa se vai ser um terremoto, se o Senhor vai fazer tremer, o que o Senhor vai descer raio do céu. Mas nessa prisão eu não fico. Em nome de Jesus Cristo. Meu irmão, usa a palavra, profetiza a palavra, porque Deus só responde a palavra dele, não responde a minha vontade, não responde a tua vontade, ele responde a palavra dele. Está no deserto, Pai, o teu povo andou 40 anos no deserto, não faltou água, não faltou roupa, não ficaram doentes. Meu Deus e meu Pai, olha, estou aqui nesse deserto, estou doente, minhas coisas estão acabando, olha aqui, olha acolá, Pai, em nome de Jesus Cristo. O Senhor diz na tua palavra que todo o que pede ao Senhor, o Senhor responde. E o que pede, recebe. Eu peço ao Senhor assim como o Senhor foi com o teu povo no deserto. Minha vida hoje está no deserto. Dora Silva, Pai do Senhor, Nage, a paz de Deus. O Senhor, Pai, olha para a minha situação, olha para o deserto, mas não deixe faltar isso. Não deixe faltar aquilo.
em nome de Jesus, e me molda, Pai, para ter um coração segundo ao teu, para ter a vontade segundo a tua, para que em nome de Jesus Cristo as tuas bênçãos cheguem até mim. Estou cansado, estou sobrecarregado, mas a tua palavra diz que eu tenho que marchar. E eu marcho, Pai, em nome de Jesus Cristo, na tua direção, porque o Senhor é socorro bem presente na hora de qualquer luta, de qualquer tribulação. Meu irmão, é assim. E ali você se apega, e ali você confia, e ali você se firma. Ah, irmã, mas está doendo tanto, meu irmão, minha irmã. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Bruna Silva, paz de Deus. Irmão, meus irmãos, temos que orar a palavra. É verdade, né, irmão Davi? Em toda a passagem da Bíblia teve uma luta para que eles alcançassem o que queriam, não foi? Mas as pessoas, pastor Emanuel, a paz de Deus, Nage, a paz do Senhor. Mas às vezes, irmãos, as pessoas não querem ler a Bíblia, é mais fácil ouvir o outro falar e dizer amém. Quanta gente, irmãos, tem pregado, falado. Vamos aí uma confusãozinha que está aí, um aí falando línguas estranhas, que tem desligado coisas, falando inglês, e você está ali dizendo amém, você não sabe o que você está dizendo, o que você está dando amém, o que você está concordando. Você só pode dizer amém naquilo que você confia, naquilo que você sabe que está na palavra. Tem muita gente, irmãos, tem pastores falando absurdos, aí as pessoas, amém, glória a Deus, concordando. A partir do momento que você concorda, você está participando junto com o erro da pessoa. E nisso você também vai ser corrigido. Então, meu irmão, se afunde, se aprofunde na palavra de Deus, em conhecer quem é Deus, em conhecer Jesus, em conhecer o Espírito Santo, conhecer as promessas. Entender, vídeos, irmã Thaís, a paz de Deus, vídeos para edificação, a paz do Senhor, seja bem-vinda, viu, irmã? Entender todas essas coisas, que o Senhor deixou escrito, irmãos, há um remédio para toda situação que nós possamos passar dentro da palavra de Deus. Neide Souza, a paz de Deus. Mas às vezes, irmãos, a gente não quer ver. A gente não quer perder um pouquinho de... Perder não, irmãos, porque não é perca de tempo, é ganho. Andressa, a paz do Senhor. É ganho aprender quem é Deus. É ganho aprender aonde você se encaixa dentro da família de Deus. É ganho você entender quais as promessas que são para ti. É ganho. A gente perde tanto tempo com tanta coisa boba, irmãos. Tanta coisa que nos tira, que rouba o nosso tempo. E quando é para ler a palavra de Deus ou tirar um tempinho para orar, a gente fala assim, agora não. Eu estou corrido. Mais tarde, mais tarde, mais tarde. Camille, a paz de Deus. E por que quando você ora, você acha que Deus tem que te atender logo de primeira? Se às vezes a nossa palavra sempre é, Pai, daqui a pouquinho. Pai, espera mais um pouquinho mais tarde. Diácono Wagner, a paz do Senhor. Então, meu irmão, vamos nos examinar, olhar como é que está a nossa vida com o Senhor, se a gente está alinhado. Monique, a paz de Deus, se a gente está entendendo o trabalhar de Deus nas nossas vidas. O silêncio de Deus não quer dizer, Monique, a paz de Deus, não quer dizer que Deus não está trabalhando a teu favor. Bom dia, Monique, seja bem-vinda. É que o Senhor, irmãos, fala para mim e para você que há um tempo determinado e é um modo para Ele trabalhar na minha e na tua vida. Por que duvidar? Por que não confiar? A gente confia em tanta coisa, em tantas pessoas e se decepciona. O Senhor não nos decepciona, Ele nos abre os nossos olhos e fala a verdade. Ele não nos engana. É a gente que muitas das vezes tenta se enganar com a nossa vontade, porque a gente quer do nosso jeito. Há um tempo, há um modo e há um peso do mal sobre a humanidade. Mas se você confiar no Senhor, o Senhor retira esse peso e lhe dá vitória. Mas você tem que entender que há um tempo determinado para todas as coisas. Então o Senhor está dizendo, aquiete,
Receba de mim esse tirar dessa aflição, dessa agonia que você está. Porque quando a gente, irmão, está agoniado e chega a orar dessa forma, é porque a gente já não está vendo o Senhor dentro do cenário para resolver aquilo que a gente precisa. A gente só está vendo o problema e está fazendo com que esse problema seja maior do que o Deus que nós servimos. Eu sei, irmãos, que tem muita gente falando, a senhora não sabe o que eu estou passando. Meu irmão, vocês também não sabem o que eu passei e o que ainda eu passo. Mas eu confio nesse Deus que não me deixou faltar nada. Não me deixou desamparada, não me secou todas as lágrimas quando houve o tempo do choro, reverteu em alegria e em bênção. No meio da luta, o Senhor sempre me deu armas para lutar e vencer. Então, estou dizendo aqui, irmãos, como testemunho da parte de Deus, do que Ele fez na minha vida e fará na tua. Quem me conhece há um tempo, há uns 15, 20 anos atrás, sabe que eu não estaria aqui falando dessa forma na frente de uma câmera. Tudo isso foi o trabalhar de Deus na minha vida, porque Ele tinha um propósito e eu precisava executar aquilo que Ele determinou para mim. Mas o Senhor tem uma história escrita para cada um de nós. E a gente tem que estar firmado nele, deixar Ele falar, ouvir e obedecer. Mas a gente, às vezes, irmãos, quer as coisas do nosso jeito, do nosso modo. Aí as coisas não acontecem, a gente culpa a Deus, ainda ameaça a Deus. Eu vou largar tudo, não aguento mais, vou chutar o pau, não vou chutar o pau da barraca, né, como o povo fala. Não quero saber mais de nada, se o Senhor não fizer, eu não vou fazer mais nada, não quero saber de nada. Irmão, quem somos nós para colocar alguma pressão em cima de Deus? Meu irmão, vamos nos converter verdadeiramente, vamos confiar completamente no Senhor, na totalidade, entender que o nosso Deus é soberano e que as coisas que Ele prometeu vai acontecer. Rita Alves, a paz de Deus, que as coisas que Ele tem para mim e para você vai acontecer, mas há um processo a ser vencido, há um processo a ser andado e tem que ser executado e tem que ser concluído. Há um tempo e há um modo para Deus operar. Mas Ele está dizendo, porque Ele te ouviu. Ele, então é um sinal da parte dele para contigo, Maria Isabel, a paz de Deus. Que Ele ouviu o que você disse. Mas Ele está te dando a resposta. Há um tempo, há um modo para mim trabalhar na tua história. Então espera, confia, porque tudo Ele fará por ti. Edmar, a paz de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, é uma resposta de alguém que falou no dia de ontem: Pai, cansei, não suporto, até quando? Até quando? Quando vai chegar a minha vez, Senhor? E o Senhor está dizendo: há um modo, há um tempo. Houve 14 gerações, desde lá de trás de Davi até chegar a Jesus, houve 3 gerações, na qual foram 14 e 14 gerações para chegar até Jesus. Então houve um tempo, houve um modo de Deus trabalhar para que toda a promessa que Ele fez para os filhos dele se cumprisse, tanto para Davi, como para José, como para Jacó, como para Moisés, como para todos, como para Gideão, até mesmo para Cristo. Houve um tempo e houve um modo da parte de Deus, mas nenhuma delas, daquilo que o Senhor escreveu, daquilo que o Senhor prometeu, caiu por terra. Todas se cumpriram. A salvaguarda, o que João viu, o que muitos profetas profetizaram, que é para o tempo do fim e que estão se cumprindo aos nossos olhos, e muitos não estão vendo. Mas para ver, precisa conhecer as Escrituras. Para ver, precisa entender a palavra de Deus. Irmã, mas é tão difícil. Irmã, comece. Comece de alguma forma. Leia um capítulo, se não pode um capítulo, leia um versículo. Comece a sentir, Vitor, a paz de Deus seja bem-vindo, sentir desejo e fome de conhecer a palavra. Aí você vai experimentar coisas sobrenaturais que você vê os outros dizer e não acontece na tua vida.
Porque Deus, ele opera, Deus se revela a todo aquele que busca, tá bom? Aquele que busca o Senhor, encontra ele. E como se encontra Deus? Ele traz sinais, prodígios e maravilhas na tua vida, na minha e na nossa. Tá bom, irmãos? Louvado seja o santo nome do Senhor. Que o Senhor fale mais ao coração de vocês. Eclesiastes 8, versículo 6. Depois Mateus capítulo 1, do versículo 14 ao 17, foi a nossa palavra de hoje, tá, irmãos? Então, em nome de Jesus, receba essa palavra como resposta, sinal de Deus que Ele está lhe ouvindo. Ele está vendo o que você está passando. Teu barco não vai afundar. As coisas não vão ruir, porque Deus é por ti, Deus é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Nem a adversidade, nem a dor, nem a má notícia, nada é maior do que nosso Deus. E agindo Ele, quem pode impedir? Mais uma vez repetindo, ninguém. Nem eu, muito menos eu e você. Então vamos confiar. Confie no Senhor na totalidade dele, daquilo que Ele tem, daquilo que Ele é para mim, para você. Vamos orar, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor mais uma vez pela palavra dele, de Eclesiastes capítulo 8, versículo 6, de Mateus capítulo 1, do versículo 14 a 17. Palavra essa abençoadora para mim, para a tua vida. Mais uma semente da parte de Deus para nos agraciar, irmãos. Tem de bom ânimo, confia no Senhor, porque Ele virá ao teu encontro, Ele entregará aquilo que você necessita, no tempo e do modo que Ele já determinou. Tá bom, irmãos? Louvado seja, receba essa palavra em nome de Jesus, e que, se você possível for, irmãos, guarde ela, sabe, na tábua do teu coração, para quando também pessoas ouvidas, o Senhor colocar no teu caminho para compartilhar, às vezes, a mesma situação que você está passando, que você seja um agente de milagres na vida do outro também. Entregue essa palavra, entregue aquilo que Deus queimar dentro do teu coração para dizer, para que essas vidas também se levantem, para que essas vidas também se ponham de pé, assim como o Senhor está fazendo contigo nessa madrugada. Tá bom, irmãos? Em nome de Jesus, vamos orar e vamos agradecer esse Deus que vê o que às vezes a gente acha que Deus não está vendo, que a gente está só, mas Ele está ali em todo momento, nas horas boas, mas nas horas ruins também. Mauro Donizete, a paz de Deus, confia no Senhor. Irmãos, confia totalmente no Senhor. Deixa Ele trabalhar. Não fique deixando a tua vontade sobressair a vontade de Deus. A vontade de Deus é perfeita, agradável, e ela, irmãos, não tem falha. A nossa vontade tem falha, às vezes nos leva a decepções, nos leva a abismos, mas a vontade de Deus nunca nos leva a lugares ruins ou mesmo nos decepciona. O Senhor é Deus e tudo Ele fará na tua vida, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos orar? Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai amado, Pai bendito, eu louvo ao Senhor e agradeço mais uma vez pela tua palavra. Foram duas palavras aqui, curtas, mas uma testificando a outra, que o Senhor é Deus e que há um tempo determinado para todas as coisas aqui nessa terra, e que aquele que busca o Senhor e confia no Senhor totalmente é guardado, é respaldado, é abençoado, é ali cuidado por ti. Meu Deus e meu Pai, obrigado. Obrigado por cada vida que pediu oração, do Alisson, a Mônica, a Maria, o Lucas, o Iranildo, o Rubens. Meu Deus e meu Pai, a irmã Camila, o irmão Ricardo, pela escola. Pai, em nome de Jesus, repreende todo espírito de contenda, todo espírito maligno, Senhor, que tem atuado ali para tirar a paz dos teus filhos. Dê a eles, Pai, mansidão, dê a eles discernimento, ajude com que eles, Pai, em nome de Jesus, possa fazer a tua vontade ali, que a mão do Senhor que opera milagres, opere ali, repreendendo todo espírito de contenda. Eu entrego, Pai, no teu altar para ser mandado para um lugar determinado por ti, de lá jamais volte. E
em nome de Jesus, Pai, operando ao Senhor, ninguém pode impedir. Meu Deus e meu Pai, aquele lugar foi consagrado ao Senhor, aonde está consagrado ao Senhor, só o Senhor pode tocar. Então, em nome de Jesus Cristo, Pai, repreende o mal, não deixe que o mal entre nem pela entrada, nem nenhuma daquelas entradas que há ali. Coloca um anjo poderoso, Pai, para guardar não só aquele que entra, aquele que sai, mas todas aquelas crianças, adolescentes, os professores, os trabalhadores, os cooperadores, os donos ali, que em nome de Jesus sejam guardados, Pai, blindados pelo poder que vem do alto, que a marca do sangue de Cristo esteja sobre cada lugar ali, cada cantinho, Pai, onde eles mesmo às vezes não veem, onde houver um mal, onde houver algo escondido, quer seja que alguém trouxe, quer seja que alguém mandou, está repreendido em nome de Jesus Cristo. E eu entrego, Pai, mais uma vez a vida do irmão Ricardo, da irmã Camila, da escola RC, em nome de Jesus no teu altar, para que esteja no lugar seguro, guardado e respaldado por ti. É o que eu profetizo em nome de Jesus Cristo, é que eu profetizo para a honra e glória do Senhor, crendo que assim está sendo feito, para a honra e glória do teu santo nome. Assim, Pai, como cada irmão lá do grupo, a irmã Corália, a irmã Rosa, a irmã Fátima, a irmã Elaine, a irmã Marta, a irmã Camila, o irmão Ricardo, a irmã Deise, a irmã Naitesca, a irmã Nilza, Pai, a irmã Cristina, Pai, em nome de Jesus, a irmã Patrícia, a irmã Prisciela, a irmã Malu, a irmã Márcia, a irmã Vanete, a todos, meu Deus, a todos os teus filhos no caderno de oração, cada vida que está aqui presente, cada família, Pai, que o Senhor colocou em meu caminho. São famílias que o Senhor determinou para um encontro, porque o Senhor tem um propósito, e que em nome de Jesus nós continuamos dentro do propósito do Senhor, que a nossa vontade morra para que a tua vontade cresça em nós, que a tua mão que opera milagres, Pai, chegue nas nossas vidas. Obrigado, meu Deus, por colocar poder em cada copo com água, cada mão levantada, cada joelho dobrado, Pai, cada vida que está colocando no teu altar as tuas necessidades, entrando em juízo, apresentando as causas deles, para que do alto o Senhor responda, para que do alto o Senhor abençoe, para que do alto o Senhor liberte, cure e transforme. Meu Deus e meu Pai, visita os hospitais, as cadeias, casas de acolhimento, asilos, Pai, pelas ruas, onde houver alguém, nos 4 cantos dessa terra, necessitando do Senhor, se possa encontrar. Pai, em nome de Jesus, envia o teu anjo para curar, para libertar, principalmente para salvar, em nome de Jesus. Visita os casamentos, Pai, blinda os casamentos, Senhor, porque o inimigo tem batido, não tem batido fraquinho, não tem batido forte. Blinda os olhos dos maridos e das esposas, os ouvidos, para tomar cuidado com o que está ouvindo, cuidado com o que está vendo, onde está colocando o coração, deixando o Senhor para trás e colocando as suas vontades no lugar. E aí é uma armadilha do inferno para fazer o laço e assim aprisionar os teus filhos. Mas o Senhor é Deus que abençoa os casamentos. O Senhor é aquele que está dentro das famílias, operando milagres. Pai, visita a Alice, Pai, em nome de Jesus. Reveste a tua filha, Pai, essa menina com poder e graça para curar, para libertar, para transformar, para afirmar os passos dela no chamado que o Senhor tem com ela, não só com ela como com as irmãs, mas o Senhor é um Deus, com a mãe também, porque o Senhor é um Deus que aquilo que o Senhor marca, aquele propósito, aquilo que o Senhor escreveu tem que acontecer, e em nome de Jesus, que a vontade delas seja a vontade do Senhor, que elas estejam firmadas. Firma os passos, Pai, dessa família, em nome de Jesus. Firma os passos, Senhor, da família de todos que estão aqui. Firma os passos do Mateus, Pai. Firma os passos da mãe dele, a Eliane. Que em nome do Senhor, os dois venham buscar ao Senhor, porque é um como se fosse o esteio do outro. O Senhor está me mostrando aqui uma visão de como que a mãe, a Eliane, precisa estar com o braço para que o Mateus segure, para que ele não deslize, para que ele não pare no meio da estrada. Então, Pai, alcança a Eliane. Pai, em nome de Jesus, visita ela. Queima o coração dela para voltar na tua presença, para estar na tua presença, para buscar por amor a ela e ao filho. E em nome de Jesus, que o Mateus veja
esse passo que a mãe vai dar, porque nós profetizamos que ela dará, para que ele segure no braço dela e ali permaneça firme, e não haja mais recaídas, e não haja mais deslizes em nome de Jesus. Visita o Flávio também, Pai, que aceitou o Senhor numa condição que para nós aqui de fora seria impossível, mas ele aceitou. Então, a partir do momento que a gente aceita, que em nome do Senhor ele possa, Pai, direcionar os passos dele a Cristo, para que seja discípulo, para receber as promessas. Pai, segura ele pela mão, ajuda com que ele também tenha um esteio, um braço, para que possa cada dia ele poder apoiar, enquanto ainda ele não pode andar sozinho. Que assim seja na vida dele, em nome de Jesus. Visita os meus irmãos e irmãs que precisam ser libertos, Pai, dos vícios, das drogas, do cigarro, da bebida. Pai, em nome de Jesus, visita. Leva ali a cura, a libertação, para que esse povo, Pai, verdadeiramente esteja firmados no Senhor. São vidas que precisam de Ti. Pai, seja o braço onde eles possam apoiar. Seja o braço onde eles possam confiar. Deus amado, Deus bendito, é que eu profetizo em nome de Jesus Cristo e creio que assim está sendo feito para a honra e glória do Senhor. Assim, Pai, como as enfermidades. Muitos estão passando por enfermidades difíceis, mas o Senhor é um Deus que pelos passos de Cristo somos sarados. Pelos passos de Cristo toda enfermidade já caiu por terra. Em nome de Jesus Cristo eu creio na cura. E aqueles que confiarem e tiverem fé, que assim que terminar a live, beber a água ou entregar para alguém, fazer uma comida para que os seus filhos, seu esposo, sua esposa seja liberto, que o casamento seja restaurado, que assim seja. Pai, coloca poder e diante dos olhos deles cumpra, Pai, a Tua palavra, que é todo aquele que pede, aquele que tem fé, recebe de Ti. Meu Deus e meu Pai, obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado desde já por mais uma madrugada. Obrigado pela Tua misericórdia. Obrigado por tudo em nome de Jesus. Mais tarde voltaremos aqui para agradecer por mais gigantes que vencemos durante o dia e agradecer pela Tua presença em todos os momentos das nossas vidas. Obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Amém? Amém, irmãos, amém? Toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Eclesiastes 8, versículo 6 e Mateus capítulo 1, do versículo 14 ao 17, foi a palavra que o Senhor trouxe como resposta para a tua vida, para a minha vida, para as nossas vidas nessa madrugada. Sejam todos, irmãos, guardados pela graça, pela misericórdia do Senhor. Que tenham um dia abençoado, que nós possamos sentir a presença dele, que ele seja o nosso companheiro fiel. Porque onde o Senhor está, irmãos, o inimigo não tem nenhum poder de estar. Então pode acontecer o que for. Eu aqui, irmãos, deixa eu dar aqui um testemunho. Ontem, quando eu terminei aqui a live, irmãos, foi muito, eu senti uma dor mais uma vez. Eu já tive isso, falei para as irmãs semana retrasada, eu senti uma flechada, porque houve mesmo, o Senhor me mostrou uma coisa, pessoa falando de mim, e nem percebeu que eu estava ali ouvindo. Mas ontem eu levantei daqui, irmãos, com uma dor de novo pelas costas. Mas eu, irmãos, eu sou uma pessoa que eu não fico parada. Eu orei a palavra de Deus, falei, olha, Pai, acabamos de entregar uma palavra abençoadora da tua parte. Eu não aceito nenhum dardo inflamado, nem flecha do inimigo. Eu creio nas orações que a gente apresenta ao Senhor. As minhas irmãs têm orado pela minha casa e minha família, e não adianta o inimigo tentar colocar qualquer coisa na minha vida para me fazer parar. Eu continuo firme andando. Meu irmão, minha irmã, eu sei que, graças a Deus, não estou curado, não tenho nada em nome de Jesus. Então, quando eu digo a vocês que confiar é a melhor forma e orar a palavra de Deus, não deixar demorar não, irmãos. Não fica ali com aquele negocinho doendo ou remoendo, você achando que é uma coisa. Não, coloca Deus na situação. E Ele entra, Ele lhe cura, Ele lhe liberta, Ele leva de volta para quem mandou, se foi alguém que mandou. E em nome de Jesus Ele faz justiça em meu e ao teu favor. Então confia no Senhor. Tá bom, irmãos? E muito obrigado a todos pelas orações, que também estão orando pela minha sogra. Está se restabelecendo para a honra e glória do Senhor. Está fazendo aí mais alguns exames e, mais uma vez, é só a pressão estabilizar. Mas eu creio que logo em breve eu vou chegar aqui para dar o testemunho que ela já está em casa, tá bom? E assim como na vida de cada um de vocês, confie, tá, irmãos? Confie no Senhor, porque tudo Ele faz. Amém? A paz de Deus. Até mais tarde, em nome de Jesus.